Livro de Jó, capítulo 26. Então Jó respondeu: Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você relevou. Quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sobre as águas, e com ele foram os que nela vivem. Nu está o Seol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende o céu do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sobre o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu estremecem e ficam perplexas. Diante da sua repreensão, com seu poder, agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria, despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro nos céus, ficaram lípidos. Suas mãos feriu a serpente arisca. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão no seu poder? Jó capítulo 27. E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, minha língua não proliferar nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os inimigos dos meus adversários, como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Quando é eliminado, quando Deus lhe tirar a vida? Ouvirá Deus o seu clamor, quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará Deus a cada instante? Eu o instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Esse é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino dele é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobrevierem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para o justo. E os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico, ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente. De noite a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece. Arrancam do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade. Enquanto ele foge, às pressas do seu poder, bate palma contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Jó capítulo 28. Existem minas de pratas e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra, e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério. Nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos. Ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento. É removida embaixo, como se pelo fogo. Das suas rochas sai safira, e seu pó contém pepitas de ouro.
Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam a raiz das montanhas, fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se pode achar sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro. Nem se pode pensar o seu peso em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofim, nem com precioso ónix, nem com safira. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca. De joias de ouro, o coral e o jaspe nem merecem menção o preço da sabedoria. Ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compra com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho. Só Deus sabe onde ela habita, pois eles enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho, para a tempestade trovejante, ele orou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó, capítulo 29. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao meu verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se obstiam de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas calavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria ao pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto, e o meu turbante eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecido. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava: morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite. Nos meus ramos, minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam, em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos, esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes socorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhe era preciosa,
Era eu que escondia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Jó capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujo pais eu teria rejeitado, não lhe permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastado deserto. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da giesta era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre o arbusto e se encolhiam sobre a vegetação. Prole desprezível e sem nome. Foram expulsos da terra, e agora os filhos deles zombam de mim. Com suas canções tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir-me em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freio na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilha para os meus pés e constroem rampa de cerco contra mim. Destrói o meu caminho, consegue destruir-me sem ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha. Arrocham-me entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como nuvem. E agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos. Minhas dores me corrói sem cessar. Seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me responde. Fica em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me ataca com a força de tua mão. Tu me apanha e me leva contra o vento e me joga de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passaram dificuldade? E que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Jó, capítulo 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá em cima? Qual a herança do Todo-Poderoso, que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei.
e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à estreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando clamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar conta? Aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou a mim e a eles, no interior das nossas mães? Se não atendi aos desejos do pobre, ou que fadiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhar-o com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei, como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque o aqueci com a lã de minhas ovelhas. Se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia no ombro e que quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse. E temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: Você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido, e a minha mão lhe ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecado, merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele. Se os que moram em minha casa nunca tiveram dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse! Agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda e que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que o levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos. Como um príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os meus sucos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinho em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meio de refutar a Jó. E mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Buz, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio, e não ousei dizer-lhe o que sei. O que tem idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria,
mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade, que entende o que é certo. Por isso digo: escutem-me, também vou dizer o que sei. Então vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavra, dei-lhe total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar, agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, com odres novo preste a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria.